Meta a ficha. Só espere. Fechado, Luciana. Agora deu. Uhum. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do evento Didática e Didática Vamos Conversar, que é promovido pelo Departamento de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Hoje o nosso tema será possibilidades e limites do ensino no contexto da pandemia. Para iniciar, teremos um momento cultural, com música. Quem irá brilhantar nossa noite com seu talento é a pedagoga Luciana Cristina de Souza, que é formada pela UEPG e atualmente integra a equipe pedagógica do Núcleo Regional de Educação aqui de Ponta Grossa. Seja muito bem-vinda, Luciana. Olá, boa noite, obrigada pelo convite. Vou deixar com vocês uma música para reflexão, espero que vocês aproveitem essa música, que seja para sensibilização e reflexão nesse momento.
Linda, Luciana. Muito obrigada pela música, Ai, pelas palavras, pelo talento. E obrigada. por ter aceito o convite de estar conosco, né? Eu esqueci de comentar, mas a Luciana é integrante, né, do Coro Municipal da nossa cidade, aqui de Ponta Grossa. Uhum, eu que agradeço o convite, tá? Então, dando sequência, né, a nossa noite, e a nossa convidada para discutir a nossa temática sobre ensino é a professora Simone Cartacho, que está conosco. Ela também é pedagoga, já atuou na educação básica, é professora de didática também do Departamento de Pedagogia e professora do programa de pós-graduação em educação aqui da nossa universidade. Então, professora Simone, é uma alegria e uma honra tê-la conosco hoje e desde já agradecemos o aceite, né, pelo convite e sua disponibilidade. Então, agora eu passo a palavra para você. Boa noite a todos, todas. Agradeço o convite para estar aqui nesse momento, participar desta série de encontros que o Departamento de Pedagogia está realizando, né, com discussões sobre temáticas referentes à didática. Então, agradeço e é um prazer estar aqui com você, Luciana, com a Viviane, com a professora Maísa, que eu vi que ela entrou também aqui, né? Nós quatro, como professoras da didática do departamento, também tenho aqui as colegas, né? Tem a Josi, a Vitória, né? Que são minhas companheiras, né? E todas as demais alunas aqui, algumas eu fui reconhecendo, embora não vejo todas. Mas é um prazer estar aqui, e eu queria dizer que a definição desta temática, a organização, nós fomos conversando para alinhar uma discussão que pudesse contribuir no momento para a gente compreender o contexto do ensino que nós estamos vivenciando. E pensando que nós partimos sempre dos desafios que temos e olhamos para as possibilidades, pois, como a Luciana cantou aqui, fiquei emocionada com a Luciana cantando para a gente. Nós precisamos remar juntos, e porque nós remamos juntos, nós podemos ir mais longe, né? Então, eu organizei aqui um momento de fala, que a professora Luciana vai me ajudar. Você me ajuda a compartilhar, então, os slides? Sim, já vou iniciar, então, aqui a apresentação. Então, está bem. E aí eu vou falar um pouquinho, organizei aqui, e como a Viviane já disse, ela tem medo das perguntas, eu vou fazer muitas. Porque eu acho que nós precisamos nos perguntar para que a gente possa descobrir as respostas. Está conseguindo, Luciana? Só um minutinho, tentando aqui. Não está indo? Bom, então eu vou começar falando, o ponto de partida é nós pensarmos a didática. A didática, ela é uma área da pedagogia e é uma área que ela faz uma construção epistemológica, né, do conhecimento sobre o ensino e a aprendizagem. Então, ela, dentro da pedagogia, ela tem um papel fundamental, porque ela vai nos ajudar
a compreender todo o contexto do ensino, que é o que nos leva, nos torna, nos faz professores, né? E quando nós falamos, então, nessa didática, nós estamos falando de uma didática que trata da prática pedagógica. Deixa eu só tirar uma dúvida. Vocês estão vendo os slides? Porque para mim não está aparecendo, Luciana. Eu pedi para a professora Viviane, que abriu a reunião, ela já vai estar passando. Acredito que eu não consiga aqui. Acabou não dando certo. Ah, tá bom. Uhum. Tá Ela ótimo. já... Ok, só para as pessoas poderem acompanhar. Então, quando nós falamos da didática, nós também estamos falando da prática pedagógica, né? Que esta prática pedagógica que todo professor realiza, ela é determinada num tipo da relação social que a gente estabelece na sociedade, de acordo com o modo de produção que sustenta essa sociedade. E nós entendemos que a sociedade na qual a gente vive, ela é organizada no modo capitalista. O que significa isso? Né? Significa que nós temos várias... Pode passar para o próximo slide, por favor? Este modo de produção, ela é organizado em torno dos trabalhadores, das pessoas que se organizam em diferentes grupos sociais que produzem, né? E aí nós vamos entender que esta prática pedagógica está situada neste contexto, né? Que vai ter como centro a relação entre o professor, o aluno e o conhecimento, né? E esta relação do professor, aluno e conhecimento é que vai nos levar a pensar esta totalidade da educação, da escola e do ensino, e reconhecer que existem contradições dentro desta prática. Que contradições são essas? Embora nós vivamos numa sociedade que é marcada por este contexto capitalista, o ensino que nós vamos oferecer na escola não é com vistas à manutenção desta relação, né? Que é sempre uma relação muito competitiva, uma relação muito mais individualista. Então, nessa perspectiva da prática pedagógica, que nós vamos olhar para todas as contradições que organizam esta prática. O próximo slide, por favor. E eu vou colocar o meu cachorrinho agora ali para fora, tá bom? Só um minutinho. Venha. Muito bem. E quando nós falamos, então, dessa prática pedagógica que caracteriza a didática, eu vou me fundamentar numa didática que está fundamentada na teoria como expressão da prática. E o que significa isso? Significa que o nosso ponto de partida sempre será a prática produzida num determinado contexto social. Então, nós vamos olhar que essa didática, ela não se traduz como guia da ação prática, mas, ao contrário, é entendida como expressão de uma prática determinada. Isso significa que a didática, ela é viva e ela se produz em diferentes contextos.
né? O que nós produzimos enquanto ensino, no contexto da universidade, da UEPG, é uma prática situada e determinada por este contexto. Mas os sujeitos que fazem parte deste contexto, eles não são só determinados, eles têm um poder de ação e eles podem produzir. Então, olhar para esta teoria como expressão da prática significa que nós não temos uma determinação teórica que diz que exatamente é assim que tem que ser feito. Porque, como nós entendemos que a prática pedagógica, ela se faz no contexto, ela está sempre em movimento. E quando nós pensamos nisso, nós vamos pensar numa didática que ela contribui para aprendizagens necessárias para a formação do professor. Então, isso vai na contramão dos manuais que prescrevem uma prática, né? E caminha no sentido de que o professor vai produzir uma prática específica para aquele contexto. Por quê? Porque nós temos como objetivo formar sujeitos críticos que sejam capazes de transformar os espaços em que eles vivem de uma forma humanizadora. E quando nós falamos isso, então, nós estamos nos propondo a pensar numa didática prática contextualizada historicamente, com o objetivo de formar sujeitos humanizados. O próximo slide, por favor. E nesse sentido, então, nós vamos o ensino como um objeto de estudo da didática, ele é produzido, então, nesta prática educacional, ele é modificado de acordo com o contexto, com as relações estabelecidas, mas ele também modifica os sujeitos. Por quê? Porque nós pensamos o ensino no contexto da praxis social, ou seja, é um ciclo constante em que os sujeitos, na relação entre si, eles pensam a partir da sua prática e eles vão se transformando e transformando a própria realidade, como um ciclo, né? Então, nós vamos pensando neste conjunto de sujeitos que produzem o ensino como uma transformação em diferentes espaços, em diferentes sociedades, né? E quando nós falamos dele ser contextualizado, é justamente no sentido de você pensar esses diferentes espaços e essas diferentes sociedades, que nós vamos pensar que o ensino que se produz dentro de uma escola, as práticas que se desenvolvem dentro de uma escola, elas recebem interferências externas, que são determinantes externos e internos, mas elas também recebem um tensionamento dos sujeitos que estão ali, que não são só sujeitos determinados, mas eles também determinam a realidade em que eles vivem. O próximo slide. E aí, então, pensando que a didática é uma didática contextualizada, o ensino, objeto de estudo da didática, é situado contextualizado, é que nós vamos, então, pensar para que contexto histórico estamos pensando o ensino. Então, hoje, nós estamos vivenciando um momento que ele é marcado pela pandemia e nos exige pensar o ensino de uma forma diferente. Pensar o ensino de uma forma prática, como fazer,
mas pensar também o que é que determina que o ensino ocorra desta forma. Então, nós vamos pensar, eleger aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, quando nós pensamos todo esse contexto que nós estamos vivenciando dentro da universidade hoje, da UEPG, dentro das escolas municipais de Ponta Grossa, Castro, Carambeí, todos os municípios aqui vizinhos, quando nós pensamos nas escolas particulares, né? Nós estamos olhando para todas essas instituições de ensino dentro deste contexto. Só que os determinantes de cada um desses contextos pode ser diferente. Mas o que é igual, e principalmente quando nós pensamos no ensino público, que hoje nós temos a universalização da educação básica, O ensino superior ainda não é universalizado. E quando a gente diz a universalização, é que todo indivíduo tem direito à educação. Todo indivíduo, não é só para alguns. E isso, então, nos faz defendermos a escola pública. De que forma? De que todos os alunos da escola têm direito a receber o ensino. E aí, nós vamos ter, nesse sentido, um forte apelo para, nesse contexto que nós estamos vivenciando, um forte apelo para a privatização do ensino. Como que funciona? Quando nós passamos a cada um ter que ficar dentro da sua casa, as escolas estarem fechadas, e hoje nós passamos pelas escolas e vemos todas as nossas escolas fechadas, vemos a universidade fechada, né? Como é que nós vamos olhar para esse aluno o acesso que ele tem? Pegando como exemplo, dentro da própria universidade, nós levamos um tempo dentro da universidade até chegar a um momento em que ela pudesse voltar na sua atividade de ensino, desde que os alunos pudessem ter acesso. Porque se nós, repentinamente, de uma semana para outra, transformássemos para o ensino remoto, nós não poderíamos garantir que todos os alunos tivessem acesso. Então, todo um trabalho da universidade para localizar alunos que não tivessem acesso e dar a eles condições. Mesmo assim, nós temos desafios nesse sentido. Quando falamos da escola básica, cada município encontrou uma forma de organizar o ensino e um desafio para que todos tivessem acesso. Então, é esse o contexto que nós vivenciamos e que nós vamos nos perguntar: mas será que todos os nossos alunos estão tendo acesso neste contexto que nós estamos vivenciando? Será que todos esses alunos estão recebendo as atividades, aquilo que a secretaria está produzindo? E aqui nós temos realidades diferentes, porque quando nós estamos falando de uma escola pública, nós temos que garantir que todos tenham acesso, porque é direito público. O acesso à educação é um direito de todos. Quando nós falamos das escolas particulares, nós temos aqui um outro tipo de relação. Por quê?
Porque existe um pagamento pelo serviço e as famílias, então, já fizeram um contrato, né? E aí a organização é de uma forma diferente. Mas nesse contexto todo, nós vamos ter, então, este apelo para a privatização do ensino, o ensino como mercadoria, e aí na sequência eu vou falar um pouquinho sobre isso. E nós também vamos ter, neste contexto histórico, uma precarização do trabalho docente. A gente vivencia uma demissão em massa de muitos professores que estavam trabalhando na rede particular, por exemplo, e tiveram seus contratos cancelados. Isso aconteceu também em instituições públicas, né? Porque o trabalho passou a ser organizado de uma forma diferente. Nós também vamos identificar que essa precarização do trabalho, ela se dá quando o professor passa a trabalhar muito mais finais de semana, em qualquer horário. Por quê? Porque ele precisa atender a uma demanda que ele não estava acostumado, né? O próximo slide, por favor. E aí, então, eu convido a vocês a pensarem em quais armadilhas nós estamos acompanhando e que podem nos pegar, que eu vou entender que são alguns limites, né, do atual contexto. Uma das questões que nós vamos pensar, e aqui, quando a gente fala do ensino, nós vamos ter reduzir a função do conteúdo ensinado. Então, nós podemos pensar que o ensino ele pode estar sendo traduzido de uma forma simplificada para que, pelos recursos que estão sendo disponibilizados, as famílias possam receber esse conteúdo, os professores possam ensinar. Então, nós temos desde escolas de redes municipais que estão trabalhando com aulas na TV, com programas, mandando atividades, e nós temos redes de ensino que estão trabalhando, enviando, fazendo toda a relação com as famílias somente pelo WhatsApp. Então, nós temos diferentes contextos que estão produzindo isso. E aí nós vamos pensar que conteúdo que está sendo ensinado para essas crianças. Também nós vamos pensar, né, o que é que determina este conteúdo a ser ensinado. Uma outra armadilha que nós estamos vivenciando é agarrar-se na concepção de um ensino transmissivo, ou seja, pela dificuldade de você interagir com o aluno, parece que a aula dada, a aula gravada, ela pode focalizar o ensino mais transmissivo, né, do que priorizar a relação entre professor e aluno de uma forma mais dialógica. Quando nós falamos das diferentes áreas do conhecimento, e vamos pensar aqui no curso de ciências biológicas, de história, de geografia, química, educação física, artes, que são as diferentes áreas, as diferentes licenciaturas, nós podemos localizar o trabalho individualizado da disciplina, distanciando-se de um projeto mais coletivo de ensino. Então, o professor de uma determinada área do conhecimento, ele
essa é uma armadilha, vejam bem, ele pode pensar no ensino somente da sua disciplina, do seu conteúdo, como um conteúdo dado. Nós também, uma outra armadilha é pensar que esse ensino remoto, virtual, pensá-lo da mesma forma que a aula presencial, né? Isso também é uma armadilha, pois a forma de organização em tempo e espaço e nas relações que se estabelecem, ela se produz de uma forma diferente, né? Assim, como nós estamos vivenciando este momento, de cada um estar nos seus espaços, na sua casa, onde for, e acompanhando, então, esta fala, este encontro que nós estamos tendo aqui. Uma outra armadilha é desconsiderar a função da escola e do ensino como compromisso público e ampliar a desigualdade social. Ou seja, nós podemos, se nós não olharmos para o contexto do qual nós estamos vivenciando, as particularidades, a individualidade, o atual contexto, ele nos leva a ampliar a desigualdade social, né? A exemplo disso, nós podemos citar a questão, por exemplo, do Enem, quando nós mantemos as datas de provas, sem considerar que ele é para todos e que alguns estão tendo a possibilidade de estudar e outros não, quando nós mantemos o mesmo processo avaliativo, né? Isso vai ampliando a desigualdade social. O próximo slide. E então, eu vou propor aqui a gente pensar quando nós falamos do ensino, quando nós falamos do contexto que nós estamos vivenciando, nós vamos pensar, então, nos objetivos do ensino, e aí nós vamos olhar especificamente para as aulas que nós vamos planejar, e nós vamos pensar, então, que o objetivo de ensino ele se constitui no ponto de partida de um planejamento. O que é, né, que eu desejo, eu como professor, desejo que o meu aluno aprenda, onde ele vai chegar. E aí, este objetivo de ensino, quando eu penso onde eu quero que o meu aluno chegue, o que ele vai aprender com isso, vai me ajudar a definir quais são esses conteúdos que são significativos no contexto que eu estou vivenciando no momento, né? E aí, não sei se onde vocês estão, mas acredito que aqui no Paraná nós estamos, de uma forma geral, nós estamos tendo muitos dias de sol, nós estamos tendo noites estreladas, nós estamos tendo a lua, céu limpo, né? E aí a gente vai observando as folhas as árvores ficarem secas, as folhas caindo. Agora a gente já começa a ver os brotos das árvores. E eu me pergunto assim, será que nós, as crianças, estando mais tempo em casa, será que elas estão observando isso na casa delas, se eles têm essas plantas, têm o céu, eles olham para o céu à noite, eles veem esse movimento, eles sentem o frio, vem a neblina, tudo isso são elementos que fazem parte da vida da criança. E será
que nós estamos ajudando a criança a enxergar esse mundo, né? E eu falo isso porque eu ouvi alguns relatos de professora da educação infantil, por exemplo, dela dizer que está todo dia ela manda 2, 3 atividades para casa para que a criança possa fazer, né? E aí, essas atividades, a gente se pergunta que tipo de atividades estão sendo oferecidas para que a criança faça em casa, para que o nosso estudante faça em casa. Da mesma forma, eu tenho ouvido, e a gente vê as postagens de experiências que os professores estão estimulando os alunos a fazerem, e aí compartilham os resultados, enfim. Quando nós falamos isso, então nós temos que ter essa clareza de quais objetivos eu quero atingir com o meu aluno e saber por que e para que escolher determinados conteúdos para que a gente possa, de fato, saber se isso é o que vai contribuir para a formação desse sujeito neste momento, né? E aí, esses objetivos, o objetivo de ensino, ele direciona as ações envolvidas em todo o processo de ensino e aprendizagem. Por quê? Porque nós vamos nos perguntar que sujeito eu, como professora, quero formar. E aí, ao destacar os objetivos de ensino, eu quero dizer que, neste momento, a nossa preocupação maior não deve ser aquela de cumprir um rol de conteúdos. Isso não só neste contexto pandêmico, mas em qualquer outro momento da nossa vida, né, como professores. É a gente poder olhar muito mais para que aluno, que sujeito eu quero formar. O próximo slide, por favor. E aí nós temos pensar que nesses objetivos de ensino nós vamos estimular o nosso aluno para que ele possa interpretar, julgar, construir, planejar, comparar, criticar, enfim, para que ele possa desenvolver habilidades cognitivas que permitam a ele desenvolver, conhecer e reconhecer a realidade em que ele vive, para que ele também possa transformá-la. Próximo slide. Bem, e aí eu gostaria de falar com todas as licenciaturas, que eu costumo falar das licenciaturas, o ensino numa perspectiva alfabetizadora. Como que seria isso? Quando nós olhamos para o objeto de estudo de cada área do conhecimento, por exemplo, olhamos para a geografia, ela vai estudar o espaço e a relação das pessoas nesse espaço. E aí eu pergunto, né? Desde que momento o sujeito ele começa a compreender o espaço e a sua relação com o espaço? Desde o momento que a criança nasce, ela vai crescendo, ela vai se descobrindo, ela vai descobrindo o espaço em que ela vive. Quando nós olhamos para a língua portuguesa, a criança, desde o momento em que ela aprende a falar e usar a linguagem, a produzir sons, palavras, construir frases com lógica, depois escrever, essa é num contínuo. E isso vai acontecer em todas as áreas.
Na educação física, eu trabalho com movimento, em ciências, todo o trabalho, aprender sobre a vida e esse desenvolvimento em todo esse planeta, enfim. Eu vou dizer que cada área do conhecimento precisa pensar o ensino numa perspectiva alfabetizadora. E aí, nós olhamos para a licenciatura, que ela forma o professor para trabalhar com ciências a partir do 6º ano do ensino fundamental, ou seja, para o segundo segmento do ensino fundamental, a gente deixa de olhar para o sujeito da aprendizagem, para a criança, para o adolescente, que eles vêm se apropriando desse conhecimento de todas as áreas desde que eles nascem. E aí, nós, como professores, nós precisamos exercitar o olhar para como é que este conhecimento vem sendo construído pela criança desde a educação infantil. Não somente a partir do momento em que a criança entra lá no 6º ano, que ela vai ter um professor para cada área do conhecimento, com exceção de algumas escolas que já desde o início, né, do ensino fundamental, eles organizam com diferentes professores. Então, nós precisamos olhar para este sujeito que aprende na sua integralidade e olhar para a educação básica também na sua totalidade. Por quê? Porque nós costumamos dizer que a criança precisa se adaptar. Então, a criança, o aluno, ele sempre precisa se adaptar. Ela está na educação infantil, vai para o ensino fundamental, precisa se adaptar ao ensino fundamental. Sai do ensino fundamental 1, vai para o ensino fundamental 2, a criança precisa se adaptar ao ensino fundamental 2 e depois ao ensino médio e também na universidade, né? Mas, de um outro lado, nós nos perguntamos, e o professor? Será que é só o aluno, só a criança, né, que precisa fazer essa adaptação? E o professor, como é que ele pode se adaptar a esses contextos? E é isso que eu vou chamar de uma licenciatura alfabetizadora, para você ver esse aspecto de totalidade, tanto do indivíduo como do objeto de ensino. E o próximo slide. E aí nós vamos pensar, então, o ensino, limites ou possibilidades no contexto da pandemia. Olhando para tudo isso, para os desafios que nós temos, para as armadilhas, né? Nós podemos pensar aqui, e lá vão as perguntas, né? E já vou me encaminhando para a finalização e vou finalizar com essas perguntas. Será que hoje, com todo esse desafio que nós estamos pensando, será que cabe ainda um calendário único com começo e fim no mesmo ano? Será que cabe, neste contexto, você trabalhar com um ano e depois o outro? Ou será que nós poderíamos pensar em organizar o ensino em ciclos de aprendizagem, né? Onde eu posso trabalhar com a perspectiva do trabalho, dos conhecimentos num ciclo, né? Diferente de você pensar no calendário fechado. Quando nós falamos isso, nós temos uma determinação externa, que legalmente nós temos a determinação dos 200 dias letivo, e que foi o principal tensionamento, né, que se estabeleceu nesse contexto, a obrigatoriedade desses 200 dias letivos num contexto de pandemia, né? A outra questão é como é que nós podemos pensar a função do ensino é da escola, do professor. E a família, como é que fica? Então, nós temos que pensar na possibilidade
deste conjunto de que o professor, ele continua a ser professor, e a escola continua o compromisso com o ensino. Porque o que é que nós estamos vendo hoje é pais, né, no desafio de dizerem assim, eu hoje tenho que ensinar meu filho. E aí? Quando o pai diz que ele tem que ensinar o filho, né, parece que vai se invertendo isso, essa função da escola e a função do professor. E isso é um perigo, é uma armadilha. Por quê? Porque nós podemos, para facilitar todo esse contexto, e que eu mencionei sobre a precarização do trabalho docente, é que nós temos a iniciativa privada assumindo, né, a responsabilidade de ensinar, já ter todas as aulas prontas, e o trabalho do professor com o ensino passa a ser numa relação diferente. Então, esse é o grande desafio que nós temos hoje, né? De nós perdermos esse espaço e esta função da escola. E aí nós temos que trabalhar muito mais um projeto com as famílias, né? De como de qual é o papel da família e qual é o papel da escola. E aí, como possibilidade, é a gente pensar quais são as aprendizagens necessárias, de fato, para o momento. Nós elegermos, então, a partir dos objetivos do ensino, nós podermos eleger quais são as principais aprendizagens que o nosso aluno precisa ter. E, por fim, então, é que a gente pense qual projeto de formação humanizadora. E aí nós vamos olhar para as práticas do que é que está sendo desenvolvido nas escolas, enquanto projeto de escola, nesse contexto da pandemia, se é um projeto de escola que ele assume um compromisso humanizador, né? Tanto para os alunos quanto para os professores. E aí a gente acompanha relatos de professores que também estão em sofrimento por não poderem exercer a função do ensino como eles sabem, estão tendo que aprender, né? E aqui é uma responsabilidade coletiva da escola, de uma secretaria de educação, de pensar que todo este projeto que nós estamos desenhando para dar continuidade ao ensino neste momento, ele tem que privilegiar essas relações, né, que se estabelecem entre a família, os alunos e os professores, para que todos possam ter o máximo de acesso possível ao ensino, na contramão de uma escola competitiva e individualista, né? Nós podemos ter exemplos de sucesso de escolas e de alunos, mas nós temos que pensar se esta condição de sucesso é para todos, porque enquanto escola pública, enquanto universidade pública, o compromisso é para que nós possamos todos seguirmos juntos. E aí, então, eu finalizo com o último slide, dizendo obrigada, e vamos pensar e fazer juntos o ensino comprometido com a escola pública para todos.
Muito obrigada por me ouvirem neste momento. E eu abro, então, passo a palavra para a Luciana, que ela vai dar a continuidade. Professora Simone, nós que agradecemos sobre as suas colocações, por você ter aceito o convite e ter estado conosco. E eu tenho certeza que, assim como para mim, para os demais colegas e professores aqui presentes, surgiram muitas inquietações e muitos pensamentos, né, a respeito do que nós estamos fazendo nas escolas, como que tem sido essas práticas. E eu achei muito importante essa retomada que você trouxe para nós do sentido do ensino, de pensar nesse sujeito que nós estamos formando, né? Aquele questionamento que você colocou no slide, né? Que sujeito nós queremos formar? Porque as escolas, né? Eu trabalho com a educação básica, elas tiveram que tomar decisões de uma forma muito rápida diante desse contexto. E fica esse questionamento, né? Nós, enquanto professores, enquanto planejamos, né, as aulas de forma remota, ter esse questionamento e não deixar de lado esses objetivos de ensino, que não é só a formação para um determinado conteúdo ou aquela formação, né, para o mercado de trabalho, para a mão de obra, mas é uma formação enquanto humanização, enquanto a formação desse sujeito, né, que já está inserido no mundo, porque às vezes a gente também fala, né, no sentido, a formação para o sujeito que vai se inserir na sociedade. Não, ele já está inserido. Desde a criança pequena, né, ela já pensa, ela já traz conhecimento, né, quando a gente fala dentro da didática, de partir da realidade do aluno, partir do conhecimento que ele já tem. Então, isso tem que ser considerado. E só relacionando ali com o chat, né, eu vou fazer a leitura aqui de um questionamento e de um apontamento da professora Maísa, que foi nos questionado a respeito da questão da mediação, como fica nesse tempo de ensino remoto, né? E a professora Maísa vem nos colocar, né, que agora o papel da mediação, né, o papel do professor, acaba se reconfigurando, né? As famílias estão fazendo da forma como conseguem e têm sido mediadoras desses alunos com a escola, né? Então, a gente tem visto até um papel mais ampliado, até de certa forma, em relação com as famílias, né? E desse nosso cuidado também, que a professora Maísa chamou a atenção ali, de analisar esse contexto, porque é uma experiência nova para a escola, é uma experiência nova para o professor, ninguém estava preparado para esse momento, né? A gente está fazendo dentro das condições que nós temos, dentro das concepções de ensino que a escola tem, que o professor tem, buscando, como você bem colocou no final da sua fala, né, que o aluno tenha o máximo possível de acesso ao ensino. E só relembrando, né, pessoal, vocês podem estar interagindo ali pelo chat. Quem quiser também fique à vontade para abrir o microfone, que a ideia é nós fazermos essa roda de conversa e realmente, né, o título do nosso evento é Didática e Didáticas Vamos Conversar. Então, fiquem super à vontade para participar. Professora Maísa, queria fazer alguma colocação? Eu queria, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a Simone. Simone, minha querida, em primeiro lugar, nós aqui da nossa equipe de didática, da qual você é nossa companheira, faz parte, mas eu quero muito agradecer, porque você trouxe para nós a tua fala, né? Tenho certeza, porque os alunos já estão colocando aí no chat, a tua fala... Eu estou tentando ler aqui. A tua fala acima de tudo, Simone, tão humana, tão preocupada com tudo aquilo que a gente vive, o teu olhar, a tua experiência que vem da escola, como professora na alfabetização, pesquisadora, professora no nosso mestrado, doutorado, mas o que eu queria dizer não era isso, né? O teu currículo, enfim. O que eu queria dizer é que esse teu olhar a respeito da didática contribui muito também para o professor, eu acredito, nesse momento, ele entender, nós entendermos, porque todos nós estamos na mesma situação neste ano de pandemia, que esses saberes que nós estamos construindo e que emergem da nossa prática, do chão da fábrica, do contexto do nosso dia a dia, isso vai, com certeza, nos constituir, assim, professores mais para frente, né?
com outro olhar a respeito de tudo isso. E na tua fala, um ponto que me chamou muito a atenção foi essa questão quando você falou das famílias, né? O papel da família, a atuação da família nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu gostei muito do que você trouxe para nós, né? E espero que tudo logo passe, Simone, que logo a gente possa estar junto de novo presencialmente, né? E agradeço muito a tua contribuição conosco aqui essa noite, que eu tenho certeza que os alunos gostaram muito. Um beijo, ó, enorme para você. Sou tua fã. Um beijo. Obrigada, Maísa, obrigada. Eu fico muito feliz de poder participar desse momento aqui com vocês. Agora eu vi ali li um pouquinho o chat com algumas perguntas, sabe? O que mais essa relação da mediação, que é o que mais está pegando os professores hoje, como fazer essa relação com os alunos. E eu vejo que os professores estão em sofrimento, porque aquilo que nós sabíamos fazer presencialmente era de uma forma cheia de desafios. E hoje nós temos outros desafios, né? E aí as pessoas... É justamente essa didática prática que está sendo produzida, né? É essa didática contextualizada nesse momento e que ela vai dar, vai nos ajudar a compreender as formas de relação, né, dos sujeitos. Não existe um manual pronto para a gente estabelecer, tanto que a gente ficou discutindo tanto tempo, né, que o que nós estávamos fazendo aqui não era um ensino remoto, não era EAD, mas é um ensino remoto, todas as diferenças, o que é uma coisa, o que é outra, né, porque existe essa diferença. E essa questão da mediação e como os colegas colocaram assim realmente com a família, porque essa é o desafio, porque as famílias, né, elas estão num outro contexto, é que de auxiliar a criança a dar essa condição. E nós ainda precisamos assumir essa nossa função do ensino. Mas como? Pensando na mesma organização de um calendário, na mesma forma de um conteúdo que precisa ser ensinado, porque vai ter uma prova, né? E aí é que nós temos um tensionamento a ser feito. Espera aí, não dá para continuar mais da mesma forma, nem as outras questões, nem o ensino, e nem essa corrida em função de provas, enfim, né? Isso. E quando obrigada aqui, as professoras colocaram também aqui, obrigada, Graciete, Maísa, pelos comentários. Isso, o comentário ali da professora Graciete, de nós não perdermos de vista qual é o papel da escola e o papel do professor diante desse contexto. E dentro, né, desse momento de pandemia, ficou, parece que mais explícito ainda, né? Nós que discutimos, que estudamos, né, dentro da área da pedagogia, nós temos claro qual que é o trabalho do professor, qual é a formação do professor. Mas parece que para a sociedade ficou muito mais explícito, né? Que os professores são os profissionais e que eles têm estão habilitados, né, para o ato de ensinar. E, em contrapartida, também ficaram explícitas também as desigualdades, né? Que são as contradições que nós encontramos na nossa sociedade, né? Aquele aluno que tinha dificuldade, agora também não tem dificuldade de acesso com a tecnologia. Nós temos uma sociedade extremamente desenvolvida, né, nessa questão da tecnologia. Em contrapartida, é uma tecnologia que não é acessível ainda a todos, né? Inclusive, até os professores tiveram que aprender a trabalhar com o uso da tecnologia. E pensar também um pouco o papel dessa tecnologia nesse contexto, porque nós temos, é a nossa forma de trabalho agora, mas nós temos que tomar cuidado também para ela não assumir o papel de protagonismo nesse ensino. Ela é uma ferramenta, ela está nos dando um apoio, né, extremamente importante, mas nós temos que pensar que o trabalho, né, o ensinar ainda faz parte, né, do nosso trabalho enquanto ser professor, né? E como estão
os nossos professores da escola diante de todo esse nosso contexto, né? Porque trabalhar de forma remota foi uma opção frente a essa situação de emergência. Mas nós sabemos que a criança, o aluno, né, da educação básica, e eu penso muito em relação à criança, a aprendizagem se dá pela convivência, se dá pelas atividades que são interativas, que são lúdicas, envolve muito também a questão da afetividade, e sabemos também que a questão da autonomia para trabalhar com essa tecnologia com as crianças é um pouco mais reduzida. Então, é um momento atípico e nós temos que discutir realmente o papel desse ensino, o objetivo do nosso ensino e do nosso papel enquanto a escola, porque nós temos um projeto de formação humana, antes de tudo, né? Antes de trabalhar ali a questão do conhecimento científico, esse conhecimento, né, que é historicamente construído pela nossa sociedade, nós temos um trabalho com essa formação humana. E o desafio e o compromisso, né, enquanto luta mesmo, pela nossa sociedade, de não deixar nenhum aluno para trás, né? E esse compromisso, como a professora Simone bem colocou, com uma escola que seja pública, com uma escola que seja gratuita e que seja de qualidade para todos, né? Que essa é a maior razão, né, de existir do nosso trabalho. E só um comentário, eu estava pesquisando a respeito das questões de ensino, mas uma pesquisa em sites, né? Não era questão de artigos científicos. E percebi como tem se colocado muitos aspectos, assim, enaltecidos, aspectos positivos em relação a essa forma remota, que nos preocupa, como a professora Simone bem colocou, para a questão da precarização do nosso trabalho enquanto docentes, e em relação aos discursos que se tem sobre a educação à distância, né? Nós sabemos que tem uma proposta, tem toda uma organização, mas nós temos também que tomar cuidado em relação ao uso, não sabemos, né, em relação ao futuro, mas com as questões da educação básica. E nós, enquanto professores, né, que estamos trabalhando ali com a educação básica, ainda de forma remota, temos que pensar essa didática e no sentido de pensar os fundamentos que nós temos no ato de ensinar, né? Porque a didática faz parte da formação do professor e tem como objeto de estudo a questão do ensino, né? E como o professor Libani nos diz, né? O ensino, que é uma mediação ativa dos alunos com um saber sistematizado, né? Então, isso implica, né, uma concepção de ensino, implica uma concepção de aprendizagem, né? E nós levamos em conta as dimensões humanas, dimensão técnica e a dimensão política, né, desse nosso ato de ensinar. Então, temos limites, temos possibilidades dentro desse nosso trabalho de forma remota, né? E principalmente pensar na questão de como se dará a apropriação desse conhecimento pelo aluno, né? Nós sempre pensamos nessa apropriação que se dê de forma crítica, se dê de forma criativa e de forma significativa. E penso muito que, como a professora Simone colocou, né, dentro dessa forma significativa, o máximo, né, ele ter o máximo de acesso ao ensino possível dentro da forma como nós estamos trabalhando, né, desta forma. E eu queria só para fazer aqui uma reflexão, trazer a leitura de uma citação aqui de Veiga que eu tinha separado para esse momento, né? Que ela aponta ali que nós temos alguns desafios, né, durante o nosso trabalho, né? E o ensino tem 3 desafios. Em primeiro lugar, é uma tarefa humana, pelo fato de trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos, né, como afirma Tardif. Tem em seguida o desafio da dimensão afetiva, do compartilhamento, da interação, e apresenta, enfim, o seu desafio de papel cognitivo, pelo fato de permitir que cada aluno construa seu conhecimento. Em suma, o ensino é carregado de razão e emoção,
é o espaço para a vida, para a vivência das relações entre professores e alunos, para a ampliação da convivência socioafetiva e cultural dos alunos, né? Então, sempre lembrar ali de todas essas dimensões que envolvem o ensino. Agora eu vou comentar com vocês ali as contribuições que nós temos no chat, né? A professora Fabiane ali apontou para nós, né, que o desafio é imenso para os professores, para as famílias, né? As famílias não possuem muitas vezes, né, condições para esse trabalho de ensinar, que é a tarefa do professor, que é o compromisso da escola, né, antes de tudo. E o que nós temos vendo, ela tem citado ali, né, porque ela também trabalha, né, com a educação básica, são as orientações, são os grupos, o envio de atividades, né, que tem acontecido na rede municipal. Que muitos alunos também não têm acesso à internet, né? Então, essa questão da tecnologia. Estamos numa sociedade dita tão avançada na questão da tecnologia, mas agora, no momento em que todo mundo precisa, nem todos, infelizmente, têm esse acesso. Gostaria de abrir a palavra, se mais alguém quer fazer algum apontamento aqui conosco. Bom, em nome de todos que estão assistindo esse debate brilhante entre a Luciana e a Simone, principalmente, quero dar os parabéns às duas, né, particularmente a professora Simone. Ela sabe o quanto eu admiro a sua calma, a sua delicadeza, os seus estudos. Eu vou nascer um dia de novo, eu vou ser parecida, assim, ter essa calma, tenho uma admiração muito grande, e a sua fala, ela foi muito acolhedora, né? Acolhedora no sentido de repensar mesmo o que estamos fazendo. E aí eu estava lembrando do relato da professora Vera Candô, falando que precisamos menos de aula e mais de escola, uma escola que seja mesmo, que cumpra o seu papel e que seja uma escola humanizadora, para daí sim falar que realmente estamos em um outro projeto de sociedade. E aí, quando a professora colocou lá o que estamos aprendendo, estamos aprendendo a entender que nem tudo é intocável, é sempre do mesmo jeito, é da mesma forma, é no mesmo tempo, é no mesmo espaço, com as mesmas pessoas, por que não? E certamente, ainda que tenhamos muitos desafios, temos que entender que tudo é possível de mudança. Eu acho que a palavra mudança nunca teve tantos sentidos quanto hoje, né? E só queria mesmo agradecer, gratidão, professora, pelo aceite, pelo convite, né? E conte conosco para o que precisar. Só para título de encaminhamentos, daí eu já vou fechar aqui a minha câmera para garantir que não vou cair. Eu coloquei ali o link de certificação, eu já vou verificar se está tudo certinho com ele. Teve alguém que colocou que ele não está aceitando mais resposta, eu já visualizo ali, já libero. E já deixar o convite, antes de encerrar, semana que vem a nossa convidada é a professora Adriana Salviato Uller, do DGEL, e o tema que ela vai discutir é o recorte espacial, lugar no ensino de geografia, uma abordagem interdisciplinar de vital importância para a construção e fortalecimento da noção de pertencimento. Então, sintam-se todos convidados, né? Então, gratidão. Eu vou aqui para os probleminhas técnicos visualizar o que está acontecendo aqui. Obrigada, Viviane, por estar conosco também nesta noite. E só agora você falando, eu lembrei muito quando a gente faz a leitura, né, de textos e materiais, sempre se cita, né, que o ensino é desafiador, que o ensino é complexo. E nós sempre, eu, enquanto professora, sempre vi os desafios ali na sala de aula, com os alunos, o dia a dia da escola, né? E agora, querendo ou não, nós estamos vendo uma complexidade que nós nunca imaginamos, né? Então, é um momento histórico,
como a professora Simone bem nos colocou. Então, eu queria agradecer a todos que estiveram conosco nesta noite, aos professores, aos alunos da universidade, alunos de outras instituições, e especialmente agradecer novamente a professora Simone, né, que tão bem nos trouxe colocações, questionamentos e pensar em muitas possibilidades referente ao ensino e principalmente aqui as questões relacionadas, né, à didática. A professora Simone também tem um carinho muito especial por ela, admiro não só profissionalmente, mas enquanto pessoa. Então, foi um prazer muito grande, uma alegria enorme ter você conosco nessa noite, né? A gente sabe da questão da disponibilidade, você prontamente aceitou o convite. Então, a palavra, né, que define esse momento é gratidão pela tua presença e gratidão pela presença de todos os alunos e todos os professores. E reforço também, né, o convite da professora Viviane para na próxima semana nós estarmos juntos aqui novamente às 19 horas. Muito obrigada, Luciana. Obrigada a todos por me ouvirem, este recorte de fala, e peço desculpas, assim, se algumas coisas não consegui responder melhor, mas, enfim, é o momento que nós temos, tá bom? Agradeço a todos por disponibilizarem esse tempo e pela tua mediação, né, Luciana? Falar com você, com a professora Maísa, a professora Viviane, né? Abraço. Obrigada, Simone. Obrigada, Simone. Um abraço. Boa noite a todos, pessoal. Então, boa obrigada, noite, Luciana. pessoal. Obrigada, Viviane. Obrigada. E me despeço de todos vocês. Até semana que vem, pessoal. Boa noite a todos. Até. Tchau. Tchau.